Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pedia aos discípulos que lhes providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória votiva de Jesus, sumo e eterno sacerdote. Hoje, quinta-feira, dia dedicado à Santíssima Eucaristia, e nunca é demais nós meditarmos e rezarmos pelos sacerdotes. Digo isso não por eu ser um sacerdote ordenado, mas o grande dom e o grande presente de Deus que nos dá os sacerdotes. Então, hoje, de forma especial, nós queremos rezar pedindo a Deus a graça pelos sacerdotes, para que eles sejam fiéis e bons pastores. Como povo de Deus, somos obrigados a rezar também por eles, para ter verdadeiramente bons pastores. E hoje no Evangelho, nós vemos Jesus fazendo calar os espíritos maus. E eu gostaria de pegar dessa exortação de Jesus aos espíritos maus, para nós meditarmos sobre a verdadeira fé. Como eu já disse, no Evangelho de São Marcos, é um evangelho para suscitar a fé nos corações dos fiéis. Ora, se Jesus, que fez vários milagres, portentos, e ali tem várias pessoas procurando ele para assim realizar curas, de repente aparecem os espíritos maus, como aparece no Evangelho, que começam a gritar: Tu és o Filho de Deus. Abre parênteses, Alguns comentaristas bíblicos falando como os arianos não conceberam que Jesus era Filho de Deus, se até os demônios entendiam que Jesus era Filho de Deus. Aqui, a heresia ariana. Fecha parênteses. Padre, então, por que Jesus faz calar os espíritos maus? Pelo simples motivo: se nós começamos a dar corda aos espíritos maus, eles pegam a verdade, algumas verdades, e vão distorcer. Jesus faz calar aqueles espíritos maus porque sabia muito bem
que eles estavam falando uma verdade, mas eles não são de falar as verdades. E poderia muitas pessoas começarem a segui-los. Então Jesus fala para eles se calarem. Porque não adianta, né, seguir somente uma das verdades. É necessário seguir todas as verdades. Por isso nós somos católicos. Não é uma verdade, é todas. É o conjunto de todas as verdades. Então, para não fazer com que várias pessoas começassem a seguir aquela única verdade que eles tinham falado, Jesus fala: cala-te. E então, nós somos chamados a meditar sobre o que é essa fé, numa verdade que se prolonga. A fé que opera a verdadeira caridade nos nossos corações. Existem 3 características que poderiam ser para todos os fiéis, mas de forma particular para os sacerdotes. Essas 3 características da fé: uma fé robustecida, uma fé iluminada, uma fé atuante. A fé robustecida, a fé que é uma adesão do Espírito às verdades que o próprio Deus revelou. Se ela é a resposta do homem, a comunicação divina, essa adesão deve ser robustecida. A nossa resposta a Deus precisa ser robustecida. A Sagrada Escritura nos apresenta vários exemplos, como Abraão, o nosso pai na fé. A sua fé era uma fé robustecida. Ele cria, mesmo não entendendo, mesmo, não vendo, ele cria na promessa de Deus. Vejam de que se o espírito mau quer fazer uma confusão na cabeça das pessoas, nosso Senhor quer que nós vivamos na fé, uma fé robustecida nele. Mas também nós temos outros exemplos na Sagrada Escritura, como o centurião no Evangelho de São Mateus, que Jesus fala: grande foi a tua fé. Na verdade, não encontrei tamanha fé em Israel. Ou a mulher cananeia, que nosso Senhor fala: mulher, grande foi a tua fé. Primeira coisa, uma fé robustecida. Precisamos suplicar, como Abraão, como a mulher cananeia, como ali o centurião: Senhor, dai-me uma fé robustecida, que eu creia, independentemente dos meus sentidos, que eu creia, independentemente aqui do que está acontecendo, que eu creia, que eu não seja enganado pelos espíritos maus, mas que eu creia nas suas promessas e naquilo que revelastes. Eu tenho pura adesão àquilo que o Senhor revelou. Aquilo que o Senhor revelou, eu creio, firme, forte. Essa é a primeira característica que nós, cristãos, e principalmente para os sacerdotes, uma fé robustecida. Segunda característica, uma fé iluminada. Uma fé que é iluminada pela tradição. Que nós não inventamos nada. A fé precisa ser iluminada pelo estudo, o estudo da Sagrada Escritura, o estudo, dos Santos Padres, o estudo da igreja tradicional.
Dessa forma nós vamos sendo iluminados. Não ficar somente no exterior. A fé vai iluminando e fazendo com que o nosso interior também vai sendo firme. Conhecer a fé. Há uma grande dificuldade nos tempos atuais que muitos católicos não querem conhecer a fé. Gostam de ver vídeos curtos, mas não gostam de sentar e estudar a verdadeira fé. Iluminar o nosso intelecto com a doutrina. Conhecer. Já leu a Sagrada Escritura pelo menos uma vez? Já leu o Catecismo pelo menos uma vez? Na época do seminário, o diretor espiritual tinha colocado como obrigação. Eu acho que até hoje, para os dirigidos do seminário, é uma obrigação ler pelo menos uma vez a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja, para ter ali o conteúdo da fé. E por fim, a terceira característica, uma fé atuante. Uma fé que não é oca, uma fé que não é estéril, uma fé que é caridosa. Deve invadir a nossa existência e fazer com que, então, a graça de Cristo, o conhecimento se expanda e nós levemos de fato a graça dele para todas as pessoas. Uma fé robustecida, uma fé iluminada, uma fé atuante. É isso que nós, nessa Santa Missa, queremos suplicar a Deus, principalmente pelos sacerdotes. Porque um sacerdote que não tem fé, ele se perde e faz perder muitas pessoas. Que nós, ao participar dessa missa, nossa súplica deve ser: Senhor, dai-nos sacerdotes que tenham fé. Uma fé robustecida, uma fé iluminada, que saiba realmente, e uma fé atuante. Aí sim, nós iremos ver aquela citação que São Paulo faz aos Gálatas. Uma fé que opera a caridade. Qual é a maior caridade a não ser salvar uma alma? Tirá-la das garras de Satanás. Mas para isso precisa de ter uma fé firme. Então a caridade irá aparecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.